Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, radical e muito necessária: a descentralização do poder. Mas a grande pergunta é: será que uma utopia, onde as pessoas comuns controlam de verdade suas vidas econômicas e cívicas, será que isso é realmente viável? É o que vamos investigar. Olha, não é segredo para ninguém que os nossos sistemas, tanto políticos quanto econômicos, parecem estar esgotados, né? Então, a questão que fica no ar e que vai guiar a nossa conversa aqui é: será que existem alternativas reais, práticas, a esse modelo? Ou a gente está meio que preso num ciclo de crise após crise? E para nos guiar nessa investigação, a gente vai usar como bússola o trabalho de C. George Benello. Ele foi um pensador bem importante da chamada Nova Esquerda, e o interessante dele é que ele não se contentava só com a teoria, sabe? Ele se via como um utopista prático, ou seja, alguém que buscava caminhos concretos para uma democracia que fosse realmente participativa. Certo, então, para a gente entender a solução que o Benello propõe, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o diagnóstico dele, o que ele criticava. Basicamente, ele via a centralização do poder, tanto no Estado quanto nas grandes corporações, como a grande raiz de muitos dos nossos problemas. É aqui que a análise dele fica fascinante. Benalú define o que ele via como a doença do nosso sistema. Ele dizia que a gente vive sobre uma espécie de religião do crescimento, uma lógica que só dá valor àquilo que pode ser extraído e vendido. Pensa bem, uma floresta só tem valor quando vira madeira. Isso cria o que ele chamou de riqueza artificial. O que é isso? São números que ficam bonitos lá no PIB, mas que na verdade escondem um custo social e ecológico gigantesco. É uma riqueza que no fundo nos empobrece. Ok, então se esse é o problema, qual seria a solução? A resposta de Benello não é simples, mas é poderosa. Ele propõe uma reestruturação da sociedade que a gente pode chamar de democracia dupla, que atua em duas frentes, duas esferas essenciais da nossa vida. O primeiro pilar, e talvez o mais radical, é a democracia no local de trabalho. A ideia, no fundo, é simples, mas as implicações são revolucionárias. As pessoas que efetivamente produzem o valor, elas devem ter o controle. Controle sobre como o trabalho é feito, sobre a tecnologia que se usa e, claro, sobre como os resultados são distribuídos. É, na prática, o fim daquela hierarquia rígida na economia. E o segundo pilar complementa ao primeiro. É a democracia de base. Aqui a ideia é virar a política de cabeça para baixo. Ao invés de umas poucas elites decidindo tudo em gabinetes fechados, o poder de decisão de verdade, sobre onde vai o dinheiro, sobre as políticas públicas, esse poder tem que estar nas mãos da comunidade, da sociedade civil organizada. Pois é, e é exatamente aqui que a gente chega no grande dilema, na tensão que vai aparecer em todos os exemplos práticos. De um lado, a gente tem a participação radical, onde todo mundo decide sobre tudo. E isso parece funcionar bem em grupos pequenos. Mas e quando a gente fala de uma cidade inteira, de um país? Como manter isso em sistemas que são enormes e super complexos? Os críticos, claro, vão dizer que uma autogestão total, sem nenhuma especialização, poderia levar a uma ineficiência massiva. Esse é o nó que precisamos desatar. Ok, chega de teoria por um instante. Vamos ver como isso funciona na prática. Nosso primeiro caso de estudo vai olhar justamente para a democracia no trabalho, mas na era digital, através de um modelo que está ganhando força, o das cooperativas de plataforma. E olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra, de uma forma muito clara, o impacto humano desse modelo. A satisfação média de quem trabalha em cooperativas de plataforma é de 8,5 em 10. Agora compara isso com a média de 5,8 nas plataformas tradicionais, aquelas movidas a capital de risco. A diferença é gritante, né? Fica claro que ter controle sobre o próprio trabalho gera mais bem-estar. E essa satisfação não é só um sentimento, ela se traduz em estabilidade. A rotatividade, ou seja, a troca de trabalhadores, nas cooperativas é de mais ou menos 15% por ano. Agora, olha o outro lado. Nas plataformas da chamada gig economy, esse número pula para 50%. O que isso nos diz? Que o modelo cooperativo cria ambientes de trabalho menos precários, mais sustentáveis ao longo prazo. Essa tabela aqui resume bem a diferença na estrutura dos dois modelos. Mas o ponto que eu acho crucial está aqui, na distribuição da receita. Nas cooperativas, algo entre 80% e 95% de tudo que entra vai direto para os trabalhadores. Já nos modelos de capital de risco, esse número cai, fica entre 50% e 70%. Ou seja, a autogestão não é só um ideal bonito, ela tem um impacto econômico direto e, convenhamos, muito mais justo. Só que lembra daquele dilema da escala? Pois é, ele volta com tudo aqui.
As cooperativas são, sem dúvida, melhores para os trabalhadores, mas elas enfrentam uma dificuldade enorme para crescer. Elas simplesmente não conseguem acessar aquele tipo de capital que a gente chama de paciente e não extrativo. O que é isso? É um investimento que não está buscando um lucro absurdo e rápido. E sem esse tipo de fôlego financeiro, fica quase impossível competir com os gigantes que são inundados com dinheiro de capital de risco. Tudo bem, vamos deixar o mundo do trabalho um pouco de lado agora e olhar para a esfera cívica. Como é que aquela ideia do Bennold de democracia de base se sai no teste da vida real? A gente vai ver isso através de um exemplo muito famoso, o orçamento participativo. E quando a gente fala de orçamento participativo, o caso de Porto Alegre é o exemplo clássico. De 1999 até mais ou menos 2002, foi um sucesso absurdo. Houve uma redistribuição real de recursos. Comunidades que eram historicamente esquecidas passaram a ter voz e poder. Foi transformador. Só que, depois de 2002, o sistema começou a entrar em crise, a se desconfigurar, e isso mostrou o quão frágil ele podia ser. Então, a pergunta é, o que deu errado? O ponto-chave, a virada de chave, é o que os estudiosos chamam de caráter mutualmente vinculante. O que isso significa, em bom português? Significa o compromisso real do governo em fazer aquilo que a população decidiu. É um pacto. Quando esse compromisso político enfraquece, quando o governo começa a ignorar as decisões, a participação perde o sentido, se esvazia. E aí o processo todo se desdemocratiza, não importa o quão bonito ele seja no papel. E é importante dizer que a tecnologia por si só não é uma solução mágica para isso. Vamos pegar o exemplo de Paris. Lá, eles têm um orçamento participativo digital que consegue mobilizar muita gente, o que é ótimo. Mas essas pessoas todas estão decidindo sobre o que exatamente? Sobre apenas 5% do orçamento de investimento da cidade. Então a participação pode até ser super ampla, mas se o poder de decisão real for mínimo, a transformação estrutural, aquela que o Benello sonhava, simplesmente não acontece. Bom, e com isso, a gente chega à nossa conclusão, onde os fios desses dois exemplos, o das cooperativas e o do orçamento participativo, finalmente se encontram. E o que a gente vê é que aquele desafio perpétuo da escala parece ser, de fato, o grande obstáculo para a utopia prática do Benello. O veredito, então, parece ser claro. Tanto no mundo do trabalho, com as cooperativas, quanto na política, com o orçamento participativo, a gente vê que a democracia radical é, sim, viável. E mais, ela é benéfica. Mas ela luta o tempo todo contra a inércia, contra a complexidade dos grandes sistemas econômicos e políticos, que, por natureza, sempre acabam favorecendo a centralização. Mas calma, isso não quer dizer que é um beco sem saída. A análise também aponta alguns caminhos possíveis. Primeiro, é preciso criar fontes de financiamento alternativas para as cooperativas que não sigam a lógica extrativista. Segundo, é fundamental criar leis que blindem a participação popular, que garantam que a decisão do povo tenha que ser cumprida. E terceiro, usar a tecnologia não só para um voto rápido de sim ou não, mas para aprofundar o debate, a deliberação de qualidade. E com isso, a gente termina com uma provocação final. O trabalho de Benello e os exemplos que a gente viu nos mostram que a democracia radical, o poder para as pessoas, não é uma fantasia. Ela é viável. Só que ela exige uma escolha fundamental. A gente precisa operar fora da lógica do crescimento a qualquer custo. E a grande questão que fica no ar é: será que nós, como sociedade, estamos realmente prontos para fazer essa escolha?